noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. É uma maneira muito gratificante de começar a semana com esse livro, com o estudo desse livro, desse primeiro livro que Kardec nos deixou, que tanto nos esclarece. É esse estudo que precisamos, que necessitamos, e na companhia de vocês, dentro dessa casa que tanto bem nos faz, as razões para os nossos agradecimentos são, assim, imensas. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos vocês, por essa interação que acontece, que tem acontecido, né? E pedimos que continuemos interagindo. Dúvidas, opiniões, questões menos entendidas, que possamos trocar esses pontos de interrogação, né, do nosso estudo, para que todos nós ganhemos. Se nós não soubermos de imediato, né, Célia, nós vamos pesquisar e trazer para vocês um melhor entendimento sobre aquela questão que venha surgir, suscitar alguma dúvida, né? Lembrar também, né, Célia, que todos os nossos estudos estão lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, em que vocês podem acessar desde o primeiro estudo. Desde o primeiro. Né? Então, quem estiver chegando agora pode, se quiser acessar programas, estudos anteriores, pode acessar lá na rede social do MAP. Né? Mas nada impede que continue daqui. Isso, daqui para frente, exatamente. São questões independentes, né, Célia? Então, a gente agradece sempre, porque para nós dois, o fato de estarmos aqui é com muito carinho, é com muito amor, é com muita seriedade que nos encontramos toda segunda-feira para termos contato com esse livro, para termos contato com vocês. O nosso agradecimento a todos vocês, o nosso agradecimento imenso ao MAP, mas acima de tudo, a esse planejamento divino. Porque antes, quando começamos a pensar em termos esses momentos, o programa no plano espiritual já estava feito. E só chamando a atenção, né, Célia, quando a Célia diz isso, que quando nós pensamos em executar, quando surgiu a ideia na cabeça do nosso dirigente, em construir esse local, espaço, esse estúdio aqui de gravação, e foi muito antes da pandemia, né, Célia? Muito antes. E não se tinha exatamente uma utilidade imediata para ele, né? E foi o que fez com que a gente, naquele período da pandemia, pudéssemos entrar em contato, estar com vocês. Quer dizer, tudo isso já estava programado no mundo espiritual. No mundo, é verdade. Para nós é novidade, mas para eles já estava tudo marcadinho, tudo combinado. E a gente sempre se refere aqui, né, Célia, que esse nosso estudo, existe uma equipe espiritual que coordena, não aqui na Terra, mas lá em cima, que nos controlam, que nos intuem, nos inspiram, para que a gente possa levar para vocês exatamente o melhor que a gente possa dar e vocês possam receber dentro desse estudo, desse entendimento da doutrina espírita, que é fundamental para a mudança das nossas vidas. Esse é o motivo pelo qual agradecemos sempre a essa casa. Porque se nós formos parar para pensar, durante a pandemia, quem é que nos fez companhia? Ficamos isolados, né, teoricamente. E aí o MAP essa ideia do nosso dirigente permitiu
que nós entrássemos na casa de vocês, que fizéssemos, que passássemos a fazer parte, a estreitar mais essa grande família. E levar, Célia, esse consolador. Consolador. Né? Esse consolador, que o Espiritismo, como sempre dizemos, é o consolador prometido por Jesus. A gente sabe que o nosso dirigente assiste a todas essas programações do MAP, ele assiste. Então, falar para ele do nosso agradecimento, de todos nós. E para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a esse Pai tão misericordioso pelo dom da vida. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse irmão amoroso, esse irmão sereno, esse irmão que, de mão dadas com todos nós, nos ajuda nessa caminhada de volta ao nosso Pai. E a todos vocês, amigos espirituais, que torcem, que querem, que se empenham no nosso aproveitamento, no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. A nossa gratidão. Obrigada pela seriedade com que encaram esses momentos de estudo e pedimos sempre, nos intuam, nos deem a sabedoria, a serenidade, a harmonia de podermos realizarmos esses encontros com toda a serenidade, com toda sabedoria que nos é permitido. Mestre Jesus, amigos espirituais, estejam conosco em nossos lares, em nossas vidas, nos envolvendo sempre na luz do nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E a mensagem de hoje, para a nossa semana, como nossa reflexão, né? A nossa reflexão, como todo início de programa, todo início de estudo colocamos, é essa que está aparecendo aí para vocês. E aí são 3 passarinhozinhos e 2, um conversando com o outro, eles dizem, olhando para o que está voando, perdeu tudo e ainda voa feliz. E se pergunta como? Aí o outrozinho responde, deve ser aquele saquinho. E nesse saquinho está escrito fé. É isso que nos move. É difícil perder tudo, perder entes queridos, perder amores, aquele filho tão esperado. E ainda assim entender, e ainda assim acreditar, e ainda assim ter essa fé, essa crença inabalável no nosso Pai. A gente, em muitos momentos, a gente vacila. Balança, né? Mas a gente tem, nós estamos aqui reencarnados, né? Estamos aqui com as nossas falhas, com as nossas limitações, estamos aqui em processo de autoeducação e, de vez em quando, balançamos. Quando você estava lendo aí, Célia, e falou, né, no saquinho, e fé, aí me veio à cabeça fé. Mas como é essa fé? Nós temos que ter fé, sim, mas uma fé raciocinada. Raciocinada. Uma fé que a gente entenda o porquê que nós estamos passando por determinadas situações. Para que a gente possa fazer essa mudança de sentimento.
porque passamos por situações difíceis. Por quê? A fé raciocinada, Célia, vai fazer com que a gente possa entender dentro da nossa doutrina as necessidades, que não nada é castigo, mas tudo é pedagógico, é para que a gente possa aprender, E como é que entender. Mas como é que a gente vai saber isso? Estudando. Estudando. Fundamental. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, Célia. Não tem Porque outro. se nós não estudarmos, nós vamos ficar condicionados àquela fé que nós chamamos de fé cega. É porque é. Não é assim. E no Espiritismo, na nossa doutrina, nada é porque é. Tudo é porque tem uma explicação. Tem uma razão uma de razão ser. de ser. Porque fica difícil a gente ter fé numa coisa que não acreditamos, que não temos a resposta para aquilo. Então, essa fé graças a Deus, sempre de termos contato com essa doutrina, porque ela consola, ela nos explica, ela nos faz raciocinar, porque de tudo, dos acontecimentos de tudo. Ela nos diz em todos os momentos, Nivaldo, que nosso Pai ama a todos nós, que nosso Pai, Ele sabe e Ele já determinou que todos nós seremos um dia espíritos felizes. Então, se Ele nos ama igualmente, como pode amar e me fazer sofrer? Ele não faz a gente sofrer. E essa doutrina explica por que sofremos. E aí a gente entende. E aí a gente tem que... Eu ia dizer, Célia, que essa fé raciocinada faz com que a gente entenda que eu não tive... Sabe aquela expressão que a gente normalmente usa, né? Poxa, eu dei azar, eu tive azar, ou tive sorte. Nós não tivemos azar nem sorte, nós tivemos merecimentos. Dentro do que nós plantamos, nós vamos colher. Então, essa sorte ou esse azar não foi obra divina. É o que nós merecemos aprender. Então, essa reflexão para a gente, de vez em quando... Eu falo de vez em quando porque para a gente tudo é muito difícil. Tudo é importante, né? Mas nos nossos momentos de vacilo, nos nossos momentos de aflição, que a gente lembre desses 3 passarinhozinhos. Principalmente daquele que está voando. Perdeu tudo. Mas voa feliz. Por quê? Porque ele tem isso, ele tem essa fé. Ele sabe que tem um motivo plausível, que tem um motivo justo. Para dar continuidade na vida. Para dar continuidade. Retornando, Célia, ao nosso estudo, nós estamos na 4ª lei natural, na 4ª lei divina, que é a lei de conservação. Nós já falamos aqui na lei da adoração, já falamos na lei do trabalho, e falamos na lei de reprodução. Isso. E agora estamos na lei de conservação. Dentro dessa lei de conservação, nós estamos na questão, já estamos na questão 708. Né? Aí fala dos meios, né, de subsistência. Sim, se não vai, a população vai crescer... Meios de conservação. Muito, e a produção vai ser menor. E dentro desse estudo, a espiritualidade vem nos dizer que nosso Pai, o equilíbrio entre produção e consumo é sempre regulado pelo nosso Pai. Nada fica ao descontrole. Nada fica à deriva. Nada. Nós temos, apesar de tantos catástrofes que a gente acompanha por aí, ou previsões negativas, nós temos sempre que dizer, né, sempre falamos, né, Célia, que nós temos um governador que está comandando toda essa nave, que é a Terra. E temos um Pai celestial que comanda todo o universo. E então não temos que temer
Porque estamos sobre a égide do controle deles. E aí vamos nos perguntar, mas como que está sob essa égide de controle se tem tanta miséria Acontecendo aí. acontecendo? Mas essa doutrina, ela nos diz também que essa miséria existe pela nossa ganância, pelo orgulho, pela vaidade do homem. E pela necessidade de expiação de alguns espíritos encarnados. Então né? tudo tem... Tudo isso tá nessa composição. É. Vamos lá à nossa questão, Célia. 708. Kardec pergunta: não há situações em que os meios de existência independem da vontade do homem e em que a privação do estritamente necessário é uma consequência da força das coisas? Então, embora ele queira, ele está numa situação que ele vai passar dificuldades. Por mais que ele tente se esforçar, ele vai passar dificuldade. E eles vão nos responder: isto é uma prova. Não falamos das nossas necessidades de aprendizado, da nossa reprogramação reencarnatória, do departamento de esclarecimento, das nossas necessidades, e no departamento de reencarnação, em que nós participamos muitas das vezes, quando já temos condições para isso, de saber o que nós precisamos passar reencarnados a título de aprendizado. Então, isto é uma prova. Estamos no mundo de prova e expiação. Frequentemente cruel, que ele deve experimentar e a qual sabia que seria exposto. Reencarnação. Aí nós nos perguntamos, mas ele sabia? Foi escolhido? Muitas das vezes. Como que você escolheu? Muita gente pergunta, mas como que eu escolhi sofrer tanto? Não é possível. Essa falta do necessário. Passar por dificuldades terríveis. Cruéis. Muitas vezes cruel. Escolheu passar por dificuldades Tem uma cruéis. razão. A gente não pode esquecer que sempre vai ter uma razão para isso. E essa razão é justa. Nós agora podemos não entender. Mas nós ela falamos existe. sempre aqui, né? Você fala sempre aqui que não existe vítima inocente. Não existe vítima inocente. Então não existe aquele que esteja passando uma dificuldade que não tenha o seu merecimento. Se não foi nessa vida, porque muita gente se questiona assim, não, mas eu não fiz nada nessa vida. Então, se não foi nessa vida, capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, se não foi nessa vida, foi em vidas passadas. Mas, com certeza, nós precisamos passar por essa experiência para aprendermos, mesmo que elas sejam cruéis. Nivaldo, a gente sempre fala aqui, a doutrina, não somos nós quem falamos, a doutrina diz isso, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos pensar nos nossos comportamentos hoje. Quanta coisa nós estragamos. Quanto alimento nós jogamos fora. Nós estamos plantando. E vamos colher. Um dia nós vamos colher. Então, esse meio de subsistência que muitas das vezes não depende da vontade dele, mas do homem, né? Mas que ele passa por essa prova, tem uma razão de ser. Foi o desperdício? Pode ter sido. Mas a gente não pode afirmar em relação ao mundo espiritual, isso, ponto final. Não existe isso. Então, Célia, Mas tem uma razão justa. Completando a resposta dos espíritos para essa questão, vamos ler de novo a resposta, né? Isto é uma prova, frequentemente cruel, que ele deve experimentar e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste na submissão à vontade de Deus
e sua inteligência nenhum meio lhe proporciona para sair da dificuldade. Se a morte o atingir, deve recebê-la sem murmurar, pensando que é chegada a hora da verdadeira libertação e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Então, mesmo que venhamos a passar por dificuldades que nos leve à morte, mesmo assim, nós temos que passar por tudo sem murmurar. Porque nós corremos o risco de, no último momento ainda, perdermos o fruto dessa resignação. Então, Célia, é muito importante isso. E como nós reclamamos e murmuramos das nossas dificuldades da vida. E esquecendo que tudo isso foi programado no mundo espiritual. Na resposta da espiritualidade, quando eles nos dizem seu mérito, o mérito do homem, o nosso mérito desse sofrimento, muitas das vezes cruel, seu mérito, então, consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que, aí eles colocam, desde que a sua inteligência, nenhum meio lhe faculta de sair dessa dificuldade. Ou seja, eu estou dentro daquela dificuldade, então eu vou me submeter à vontade de Deus e ali eu vou ficar em contemplação. Vamos lembrar daquela... Nós vamos usar da nossa inteligência. Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para sair daquela dificuldade. Mas vamos nos resignar de estarmos passando por aquilo. Por ela. Mas o nosso movimento, nós vamos ter que fazer sempre. Célia, essa resposta aqui é muito abrangente, porque serve para todas as nossas dificuldades, todas aquelas que nós estivemos passando, em todas as áreas da nossa vida. Aqui fala em meios de subsistência. E aí, é em tudo. É isso que Nivaldo está falando. Se estivermos passando por qualquer dificuldade em nossas vidas, nós temos que trazer essa resposta aqui para nós. Temos que passar, porque isso foi combinado. Foi combinado lá em cima, como nós falamos, né? Nós combinamos de passar. Por quê? Hoje nós não lembramos o porquê. Mas quando estávamos no planejamento, lá no departamento de esclarecimento, nós fomos informados o porquê precisávamos passar por essa experiência. Como aprendizado, nunca para punição, sempre aprendizado, sempre é um método pedagógico. E aí, nós fomos ao departamento de reencarnação, tivemos o nosso corpo todo moldado para que aquilo fosse cumprido. Então, aqui agora, nós temos que ter esse entendimento, Célia, de que não está como eu gostaria, mas eu tenho que entender a dificuldade que eu estou passando agora, me resignar e, com fé, usando a minha inteligência, tentar sair dessa problemática, mas caso não seja possível, sempre resignado, seguindo em frente. Sempre. Né? Sem murmurar. Como a espiritualidade diz, sabia de antemão. Porque é uma coisa, porque no mundo espiritual tudo se torna, nós já vimos isso também em estudos lá... Anteriores. Bem anteriores. No mundo espiritual, a abrangência da nossa visão, ela se amplia de uma maneira que agora a gente não pode mensurar. E o filme da nossa vida nos é mostrado dentro daquilo que a gente pode... Suportar, né? Tomar conhecimento. E aí, essas provas de privações da subsistência, muitas das vezes nós imploramos para passar por elas. Outras vezes somos aconselhados que devemos e aceitamos. De qualquer maneira, tem o nosso consentimento. E a gente tem que parar
de reclamar. Entrar em estado de contemplação, não é isso. Esse é o desígnio de Deus, então deixa acontecer. Não. O meu movimento, o que eu posso fazer, o que nós podemos fazer para sair daquela situação, nós temos que fazer. Mas, ao mesmo tempo, murmurar, poxa vida, eu fiz tudo, Nivaldo, não tem mais nada para fazer. Agora eu vou só ficar reclamando. Então, continuarmos, como eles nos dizem aqui, Célia, usar da nossa inteligência para resolver a situação. Se não for possível, que a gente se resigne, que a gente entenda e leve isso com muita fé. Vem um saquinho lá da fé, né, Célia? Que a gente traga isso com muita determinação para nós. E a espiritualidade, ela sabe o que nós vamos fazer. Porque essa mensagenzinha que apareceu no início do nosso programa, do nosso estudo, ela foi escolhida independente do assunto que nós iríamos abordar. E tem tudo a ver. Ou seja... Isso passa pela coordenação que nós falamos também no início, né? Pelo início. Eles sabem o que vamos fazer, o que vamos falar. E tudo é orientado. Aí na questão 709, Kardec pergunta: terão cometido crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Essa é uma pergunta. E Kardec formula, junto dessa pergunta, ele formula outra. Se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? A lei natural que nós estamos estudando agora é a lei de conservação. Então, Kardec pergunta se, diante de um problema, nós nos vemos na eminência de esquecer o nosso irmão para matar a nossa fome. E, junto dessa pergunta, ele pergunta: não vai ser atenuado essa falta porque esquecemos do nosso irmão? Não vai ser atenuada essa falta porque nós temos um instinto de conservação? Eu acho que na pergunta, né, Célia, Kardec é bem específico. É uma situação criada em que nós vamos nos ver na iminência de ter que sacrificar, matar o irmão para nos alimentarmos. Ou a gente morre de fome, ou mata ele para se alimentar. Né? E aí ele pergunta se... Há crime? Porque eu estou aqui obedecendo a uma lei, a uma lei divina, a lei de conservação. Eu estou baseando aqui, querendo me basear numa lei. E vamos ver a resposta deles, né? E a espiritualidade nos responde. Já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, a pergunta de Kardec é: eu sacrifico um irmão para que eu não morra de fome? Nessa minha atitude, tem atenuante o fato de eu possuir o instinto de conservação, né? Conservação? A gente tem que dividir tudo sempre.
Então, quando ele diz, Célia, que há mais mérito em experimentar todas as provas da vida, está se reportando à pergunta anterior que nós falamos aqui, né? Pensando que é chegada a hora da verdade, a libertação do fruto do desequilíbrio, o último momento de fazê-lo perder o fruto da resignação, ou seja, é passar por essa dificuldade resignado. Seria todos morrerem juntos, resignados. Não você sacrificar um irmão para se alimentar, pensando aqui na lei da conservação. Se a lei da conservação serve para mim, também serve para ele. Serve para ele. Né? Então aí, como eles dizem aqui, é um homicídio duplamente qualificado, né? A espiritualidade, quando responde assim, já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida, com coragem e abnegação. E é isso que Nivaldo falou. Se a lei de conservação serve para mim, o meu irmão também, ele possui esse instinto de conservação. Tem uma passagem, eu não sei se é no Velho Testamento, eu acho que sim, eu acho que é no Velho Testamento. A mulher com o filho e um tiquinho de farinha. E aí vem um anjo, mas num corpo humano, e pede a ela que divida aquela farinha. Mas aquela farinha só dá para fazer um pão, que ela vai dividir com o filho. E ainda assim ela divide com esse anjo que chegou como um ser humano. Porque se ela soubesse que era anjo, ela iria dar tudo. Mas não, era um irmão igual a ela. E é assim que acontece nas nossas vidas. E a gente repele, a gente... Né? Eu li e eu passei a usar esse exemplo. Na matemática do nosso dia a dia, quanto mais a gente divide, menos a gente tem. Né? Mas na matemática divina é diferente. Na matemática da vida é diferente. Quanto mais a gente divide, mais a gente soma. Mais temos. Mais temos. E a questão 710, Célia, vai fechar esse item que é o meios de conservação. E aí Kardec pergunta, nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de se alimentar? Então, nos mundos, está falando nas colônias. E aí, evidentemente que o nosso aprendizado até agora, a gente só chegou no nosso lar. É nosso lar. Né? Mas que é uma colônia espiritual aqui muito próximo da terra, do Rio de Janeiro. Temos, por literaturas, o conhecimento de outros mundos espirituais, mas muito mais evoluídos. E então, Kardec está perguntando como é a alimentação nesses mundos dos espíritos. E eles vão nos responder. Se essa alimentação ela é nos mundos em que a organização é mais apurada, os seres vivos têm a necessidade de se alimentar? E eles dizem sim, mas seus alimentos correspondem à sua natureza. Ou seja, quanto mais etéreo, Célia, quanto mais desprendido da matéria, menos a gente precisa da alimentação. A gente percebeu lá no filme Nosso Lar e no livro que eles lá se alimentam de caldos. Né? Mas há mundos em que eles tiram toda a sua alimentação simplesmente da água e do oxigênio que eles respiram. Então, sim, mas seus alimentos correspondem à sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como eles não poderiam digerir os vossos.
Então, cada qual com a sua necessidade. Nós estamos aqui encarnados ainda, precisamos dessa alimentação pesada, né? Da proteína animal ainda, das comidas substanciosas. Quando ele diz aqui estômagos grosseiros, enquanto a gente não estiver assim empaturrado, a gente não sossega, né? Quer mais, quer mais. Imagina eles aqui, nesses alimentos, caldinhos e caldinhos aqui no nosso lar. Se nós tivéssemos só caldinhos, né, Célia? Um caldinho de manhã, uma tarde, uma noite. Seria ótimo como regime de emagrecimento, seria ótimo. Mas iríamos, né, reclamar o tempo todo de fome. Não é que nós estejamos errados, é que a nossa condição ainda é essa. Ainda é essa. Nossa condição ainda é essa, né? Nós precisamos. A nossa matéria precisa dessa alimentação ainda pesada. É claro, né, Nivaldo, que quando a gente fala assim, nós ainda necessitamos, não nesse desequilíbrio que a gente consome, né? Porque nós necessitamos desses alimentos substanciosos. Mas muitas das vezes o equilíbrio impera. Com certeza. E aí a gente abusa. E não há. Esse abuso é que todos nós podemos. Nós já poderíamos, né, Célia, controlar. Hoje estar vivendo nesse corpo consumindo alimentos menos pesados, menos densos como a gente ainda consome, né? Mas estamos em evolução. Estamos em evolução. Não está nada errado. Não tem nada errado. Ainda comemos muito, bebemos muito, mas isso tudo é o tempo necessário que temos ainda que aprender. O mundo que nós vivemos ainda comporta a ingestão desses alimentos. Né? E agora a gente vai para um outro subitem. Gozos dos bens terrenos. Nós estávamos vendo meios de conservação. Agora, nesse novo item, gozos dos bens terrenos. Gozos dos bens materiais. A 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? A pergunta de Kardec. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a espiritualidade nos responde. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, tudo o que tem na terra, os bens terrenos, nós precisamos, nós temos necessidade para vivermos. Nos são necessários. A espiritualidade não nos diz que nós temos que armazenar esses bens. É consequência da necessidade que nós temos de viver. E aí eles completam que Deus não imporia essa necessidade de viver sem nos dar meios para fazê-lo. Cumpri-lo. E esse dever, né, quando ele diz aqui que Deus não poderia ter imposto um dever. Que dever que Deus nos impôs? De viver. O dever de viver. Porque nós nascemos, né, Célia? Nós temos o dever de viver.
E aí, porque nós estamos dentro da lei de conservação. Nós temos que nos conservar vivos. Então, é um dever nosso mantermos a nossa vida. E, para isso, nós temos que ter o direito de ter acesso à terra. Porque é dela que vem toda de tirar o necessário para que a gente precisa. Que a gente precisa para viver. Exato. E a gente fala da misericórdia do nosso Pai, mas nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, muitas das vezes reclamamos de estarmos aqui, mas aqui, estando aqui ou em qualquer outro lugar, tudo o que nós necessitamos para viver, Ele nos fornece, Ele nos dá meios, Ele nos proporciona conquistarmos aquilo, Ele nos prepara para cumprir essa necessidade de viver. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Até no sacrifício, Ele vai nos dar condições para que a gente passe por aquele sacrifício até o final das nossas provações. E temos que passar resignado. Resignado. Ele não diz assim, olha, vai e olha, se vira. Ele não fala isso. Ele nos dá os meios que nós necessitamos de superar tudo aquilo, de conseguirmos esse necessário. Então, se nós, voltamos a repetir, né, Célia? Se nós estivermos passando por alguma dificuldade em que a gente não esteja tendo condições de solucionar, é porque essa questão é inerente ao nosso aprendizado. É a questão 708. Perfeitamente. É uma questão inerente a nós. Nós temos que vivenciar isso resignadamente. E aí a gente vai só abaixar a cabeça e chorar, Célia? Não. Vamos tirar o entendimento, o proveito disso, o que está acontecendo conosco, vamos tirar o aprendizado. O que eu tenho que aprender com isso? Essa que é a questão que nós temos que pensar nessas dificuldades que nós estivermos passando. Questão 712. Com que objetivo Deus pôs um atrativo nos gozos dos bens materiais? Olha só. Atrativo. Qual foi o interesse de Deus em colocar esse atrativo que nos cobiça, né, Célia? Que a gente, muitas das vezes, ultrapassamos os nossos limites. Kardec pergunta e os espíritos respondem: para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então, esses atrativos é para que a gente vá em busca de descobrir do novo, do melhor. Isso fez com que o progresso material, evidentemente, acontecesse. Hoje nós estamos aqui, como falamos sempre, né, sentados em cadeiras, estamos aqui falando com vocês através dessa mídia que hoje, dessa tecnologia que nos possibilita isso. Isso tudo foi o homem indo atrás desse atrativo, desses gozos terrestres. Mas o que eles nos dizem também, que foi para incitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. Então, que a gente também tenha esse entendimento, né, Célia? Até que ponto, até aonde eu preciso ir? Mas é porque o equilíbrio que a gente está falando aqui. Nós já estamos terminando, Nivaldo. A gente volta a essa questão, Vamos porque voltar. a 712 tem um desdobramento, né? Então, na próxima semana, a gente retorna a essa questão, né, Célia? A 712, para que a gente possa explorá-la mais um pouco com vocês. E como já estamos aí alguns segundos do nosso tempo, vamos agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse estudo dessa noite de hoje. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que nos possibilitou mais um dia, mais um início de semana, estarmos com vocês. Que Jesus nos proteja, nos abençoe sempre. E que nós possamos, junto
em prática com no esse nosso dia a entendimento. dia, nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, no nosso conhecimento, que passe a fazer parte da nossa mente, dos nossos conhecimentos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. E uma excelente semana para todos vocês. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.